A maior manifestação folclórica do mundo, a céu aberto, acontece em uma ilha no interior do estado do Amazonas, o Festival Folclórico de Parintins, que conta com mais de 50 edições e parece que finalmente terá o seu devido reconhecimento após a ampla divulgação da amazonense Isabelle Nogueira na última edição do programa da Rede Globo Big Brother Brasil. Mas afinal, o que em sua essência é o Festival de Parintins? Nós deste canal, como puros amazonenses... Amazonense, mano! É nada! Tô te falando! Então mostra aí, então! Quem fica na rede assim, ó! Ô, que é amazonense mesmo! Tô te falando! Vamos te contar toda a história deste espetáculo, que acontece todos os anos, no mês de junho. Separa alguns minutos aí que você está prestes a conhecer toda a história do Festival Folclórico de Parintins. A tradição dos boi-bumbá foi levada para a região de Parintins por trabalhadores maranhenses que migraram ao Amazonas durante o ciclo da borracha. Esses trabalhadores trouxeram consigo a tradição da dança do boi-bumbá, que se consolidou em Parintins no começo do século XX. Os dois bois surgiram em Parintins no ano de 1913. Durante as festividades, os participantes ligados aos bois Garantido e Caprichoso competiam entre si na rua pela melhor apresentação. Essa rivalidade, a princípio, chegou a ter algumas manifestações de violência, envolvendo até a polícia local. Nesse momento, as celebrações ainda eram informais, sendo iniciadas em terreiros e levadas às ruas da cidade. Na década de 1960, jovens da Juventude Alegre Católica decidiram se reunir para criar o Festival Folclórico de Parintins, com o intuito de mobilizar os dois bois em uma competição para arrecadar recursos para construir uma catedral para Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade. A criação oficial do festival aconteceu em 1966, com a primeira competição entre os dois bois acontecendo nesse ano. O ano anterior foi marcado por diversas apresentações de boi-bumbá, mas não houve a participação do Garantido e nem do Caprichoso. A partir de 1975, a organização do festival foi assumida pela Prefeitura de Parintins, garantindo mais recursos à festa. O Festival Folclórico de Parintins é uma festa popular celebrada anualmente no mês de junho, na cidade de Parintins, na divisa do Amazonas com o Pará. É uma festa folclórica que é marcada pelas apresentações de boi-bumbá e uma competição entre os bois Garantido e Caprichoso. As apresentações dos bois Garantido e Caprichoso são realizadas em uma grande arena que é chamada de Bumbódromo, que chega a abrigar cerca de 25 mil pessoas. A celebração do Festival de Parintins é uma manifestação da riqueza do folclore e cultura popular brasileira, incorporando elementos do folclore nacional e das culturas indígenas do Amazonas. Agora, quando se fala das arquibancadas, podemos afirmar que é uma das várias curiosidades interessantes do festival. A arquibancada do Bumbódromo é ocupada por metade da torcida do Garantido e metade da torcida do Caprichoso. As apresentações têm duração mínima de 2 horas e duração máxima de 2 horas e meia. E quando um boi está se apresentando, o lado da arquibancada adversária fica totalmente escuro e em silêncio. O evento é extremamente importante para a cultura da cidade de Parintins e ganha repercussão internacional devido à beleza de todo o festival. Aqui no Brasil, o evento já foi transmitido nacionalmente pela TV Cultura, mas nos últimos anos tem sido transmitido pela emissora manauara TV A Crítica. O festival de 2024 também será transmitido pela filial amazonense da Rede Globo, a Rede Amazônica, e existe um boato que diz que a partir de 2025, a Globo assume totalmente os direitos de transmissão do Festival de Parintins. Vamos começar falando do maior vencedor do Festival de Parintins, o Boi Garantido. O boi branco com um coração na testa foi criado na Baixa do São José em 1913 em Parintins.
seu fundador Lindolfo Monteverde criou um brinquedo para se apresentar nas ruas e festejos do mês de junho em Parintins. O boi garantido veio de uma promessa feita a São João Batista. Seu criador Lindolfo, quando jovem, ficou muito doente. Prometeu que, se ficasse bom, construiria um boi que sairia todos os anos no mês de junho em homenagem ao santo. A cura veio à promessa, se tornou realidade, e o boi garantido faz suas apresentações nas ruas da cidade e para agradecer a graça concedida a São João Batista todos os anos. O boi garantido é representado pelo lado vermelho da cidade, a Baixa do São José, onde vivem os perrechés, uma denominação para pessoas que trabalham com os pés descalços e têm os pés rachados devido ao trabalho intenso na roça ou nos afazeres do dia a dia. Garantido é considerado o boi com mais vitórias no seu curral, que é um tipo de quartel-general, onde acontecem os ensaios, e o curral fica localizado na cidade Garantido, no bairro São José. Agora falando do Caprichoso. De acordo com a história que foi narrada pelos mais antigos, através de entrevistas e pesquisas com familiares dos fundadores do boi, o Caprichoso, por José Furtado Belém, um advogado e político de Parintins. Conta a história que ele, depois de uma viagem que fez a Manaus, teve a ideia de criar o boi galante, depois ter visto um na capital, juntamente com os irmãos Cid. A grande rivalidade entre os bois fazem com que os fatos contados pelos familiares levem a crer que um é mais antigo que o outro, defendendo fielmente os fatos. Somado a isso, a falta de documentos que comprovem em que ano realmente foram fundados. A primeira versão era um boi feito de caixas de papelão que vinha para as ruas em 1922. Em 1925, o boi foi repassado aos irmãos Cid, que foi recriado para que eles pudessem continuar a brincadeira nas ruas, e foi nomeado de Caprichoso pelo coronel João Meireles. Este é o touro com a estrela na testa, carinhosamente chamado de Touro Negro, e o seu curral está localizado no bairro da Francesa, onde a maioria das casas são pintadas em azul e branco. O boi caprichoso recebe este nome por ter capricho de sempre fazer melhor. O Festival de Parintins é uma das festas populares mais tradicionais do Brasil, sendo reconhecido internacionalmente como uma das festas mais bonitas de nossa cultura. A festa popularizou temas da cultura africana, europeia, mas, sobretudo, elementos da cultura indígena e nortista, e, como já citado, é transmitida para diversos estados do Brasil. Além do Amazonas, seu auge de engajamento, podemos falar, foi através da participação da Cunhamporanga, do boi garantido Isabelle Nogueira, na última edição do Big Brother Brasil. As toadas cantadas no festival também são extremamente populares, sendo disponibilizadas em serviços de streaming para que os fãs possam ouvir as canções depois que o festival se encerrar. A festa mobiliza a cidade durante todo o ano. Na época do festival, estima-se que a população da cidade dobre de tamanho, uma vez que gente de todas as partes do país vão a Parintins para acompanhar o festival. Tem sido registrada também uma presença cada vez maior de turistas estrangeiros na cidade. Além disso, a grandiosidade e popularidade do evento são tão grandes que é bastante comum que pessoas que tenham trabalhado na preparação das apresentações dos dois bois sejam chamadas para participar do carnaval em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. O festival, obviamente, tem suas curiosidades interessantes, então vamos listar algumas delas. Em 1982, o Caprichoso se recusou a participar do festival, com a alegação de que havia recebido as verbas da prefeitura com muito atraso, inviabilizando sua participação. Com isso, o boi campineiro foi competir contra o garantido. O Festival de Parintins não foi realizado nos anos de 2020 e 2021, por conta da pandemia de Covid-19. A rivalidade entre os dois bois é tão grande que grandes marcas que patrocinam o evento modificam suas embalagens para que elas sejam comercializadas em Parintins com as cores do Garantido e Caprichoso.
As sedes de cada boi são os locais de preparação e ensaios das apresentações, sendo conhecidos em Parintins como currais. O bumbódromo foi construído com formato de cabeça de boi. Em época de festival, a cidade fica dividida ao meio, e para você transitar livremente, dizem que precisa estar trajado com roupas verdes. E quem está do lado azul, em hipótese alguma, pode ir passear de azul do lado vermelho, e vice-versa. E os adeptos, torcedores ou fãs de um boi sempre chamam o outro de contrário. E assim, nós finalizamos mais um vídeo aqui neste canal. E este particularmente fizemos com um carinho especial, pois falamos de um dos movimentos culturais mais importantes do mundo, que acontece literalmente no quintal da nossa casa. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ver de perto esta maravilha da cultura amazonense e brasileira, venham e vejam com os próprios olhos um dos movimentos mais ricos do planeta. Até a próxima. Valeu!